road movie ou cinema de estrada surgiu nos anos 60 com o objetivo de expressar no cinema o espírito da época, a contracultura. A estrada se torna um personagem no filme, um espaço para a imaginação, com a intenção de romper barreiras, experimentar novas vivências e se concretizar como a jornada do herói, um caminho de superações e de encontros com os seus desafios. Fazer um filme em que a equipe técnica, o elenco e a direção precisam se deslocar o tempo todo não é uma tarefa fácil e provavelmente ninguém passa incólume a essa experiência. Mas existe uma certeza: a paixão de todos pelo seu trabalho no cinema faz com que as dificuldades sejam superadas ao longo do caminho, assim como o personagem do filme. Ou está se deixando de ver, paulatinamente, o cinema brasileiro como gênero, né? Porque aquela coisa que você chegava antigamente no videoclube, aí tinha ação, terror, comédia nacional. Como assim? Né? A ideia do filme surge de um desejo muito grande de fazer algo com a cachaça, ou melhor, através da cachaça. E esses caminhos faziam a ligação entre o litoral e o centro-sul do Brasil. Porque essa história é muito bonita, ela diz respeito a todo brasileiro, um território praticamente desconhecido, né? O centro-norte do Brasil, o Tocantins, o sul do Pará. Os road movies não param, o caminho é longo e aqui não é diferente. Vamos cair na estrada, na sua revista do cinema brasileiro. O caminho do ouro que vinha de Minas Gerais em direção a Portugal era feito através da Estrada Real, um caminho que ligava Paraty a Diamantina e Ouro Preto. Pela mesma trilha, a cana-de-açúcar chegou ao Cerrado Mineiro e fez o estado, nessa época, se tornar o principal produtor de cachaça. O documentarista Pedro Urano, para contar essa saga, refez a trilha a partir dos históricos alambiques de Paraty. Através dos velhos caminhos de um Brasil colônia, nasceu o filme A Estrada Real da Cachaça. No meado do século XVII, o rei de Portugal manda abrir caminhos para o sertão de serra acima, para as minas. Houve desde o início essa vontade de, sem deixar de lado uma preocupação informativa com a história, que o filme se transformasse numa peça sensorial, que atingisse o corpo do espectador como um todo, né? Que transportasse ele para aquele lugar, para aquela experiência que eu senti ali quando visitei aqueles lugares. A gente viajou muito no filme, né? Bom, de Januária a Paraty eu não saberia dizer aqui, mas são acho que mais de 2.000 quilômetros de estrada. Então, todo filme viajando traz, principalmente no caso de documentários, traz esse desafio, enfim, de você estando 3, 4 dias em uma cidade, conseguir estabelecer ali relações minimamente legítimas, viscerais, que aconteçam de fato, né? Escapar a uma experiência mais rasa, vamos dizer assim. Viva! Viva nossa famosa sociedade! Viva! Viva todos que aqui estão! Viva! Alô, minha gente! Olha que laçou! Ao mesmo tempo, o filme brinca com essa ideia de profundidade, que na nossa sociedade é considerado um paradigma da qualidade, né? O que é bom é o que é profundo, né? E o Estrada Real da Cachaça não se pretende um filme profundo, né? É um filme extenso. E é muito cansativo também, porque qualquer filme de viagem tem muito deslocamento, né? E quando é um filme de viagem, o deslocamento é filmando, na maior parte das vezes. O deslocamento não é um tempo de descanso. E a gente tinha essa preocupação de filmar, de revelar a mudança da paisagem, dos espaços acústicos. Então a gente de fato estava muito filmando. O filme não chama Estrada Real da Cachaça à toa. Além de cachaça, tem muita estrada. A pinguinha é boa pra alertar. Tá bom pra esquentar, pra reagir, dar coragem, a pessoa fica animada, fica mais prosa, né? Não vale muito a pena você brigar com ninguém da sua equipe, né? Porque não dá para trocar, né? Você tá no meio do nada, assim, né? Então tem esse dado de, não só em relação às pessoas, mas em relação a tudo, né? Você tem que...
a estrada te impõe alguma autossuficiência. Você tem que estar mais ou menos pronto para tudo. Do Rio embarcado para Portugal. Começou o caminho do ouro, começou a cachaça. Nascido em Viena, Áustria, em 1966, filho do diplomata Celso Amorim, começou a carreira como assistente de direção de nomes como Paul Mazursky e Hector Babenco. Hoje é diretor de cinema, TV, publicidade. Aqui no estúdio, com muito prazer, Vicente Amorim. Vicente, seja muito bem-vindo ao Revista, viu? Obrigado. Prazer, uma honra te entrevistar, assim, prazer bater um estar papo, aqui. né? Pois é, Porque eu estava reclamando que eu não vim aqui há muito tempo. Pois é, né? a gente já tentou, você é muito ocupado, você está sempre fazendo muitas coisas pelo mundo, você é um homem da estrada, né? É verdade, desde sempre, na verdade. E desde sempre, assim, como é que, porque assim, teu pai sendo, enfim, diplomata, né, e você provavelmente deve ter viajado muito, o quanto ele te influenciou, assim, para entrar no cinema, ou se ele te influenciou de alguma forma? Meu assim? pai me influenciou muito. Acho que a razão que me levou primeiro a querer fazer cinema foi a influência do meu pai, da minha mãe também, mas especialmente do meu pai. Porque o meu pai, ele foi, tudo bem, ele é diplomata, mas ele foi assistente de direção na época do Cinema Novo, ele foi assistente do Rui Guerra nos Cafajestes, do Leon Hirschman no Pedreira de São Diogo, depois ele teve uma fase no Embrafilme, então sempre foi um ambiente muito cinematográfico lá em casa. A minha vida de criança e adolescente não era propriamente uma vida de estrada, mas era uma vida de mudança sempre, né? Uma vida de avião, de passar 3 anos... Cidades novas, países novos. Até os 17 anos de idade, eu não tinha morado mais de 3 anos e meio seguidos na mesma cidade, quase que no mesmo país, na verdade. Então eu acho que o fato do meu primeiro filme de ficção, na verdade até o meu primeiro filme propriamente dito... De direção que foi o 2000 Nordestes, que é o documentário que precedeu o Caminho das Nuvens, que foi pesquisa para o Caminho das Nuvens. Ele é um filme todo feito por 3 pessoas, eu, o Davi França Mendes, que co-dirigiu comigo, e o Rodrigo Monte, que fotografou, fez som, fez o resto todo praticamente. A gente repetiu a história, ou a viagem que a família do Caminho das Nuvens, família verdadeira, aquela família do Caminho das Nuvens, fez da Paraíba até o Rio de Janeiro, só que a gente fez de carro, né? Fazendo um pouco um paralelo desse teu documentário pro Caminho das Nuvens, assim, quando você... Porque foram 2 produções, você pode dizer, né? 2 momentos diferentes de filmagem, né? Um momento que você faz com uma equipe menor, que está fazendo um documentário, sabe que você está ali, né, cumprindo aquele caminho de carro, e para captar aquelas imagens e fazer um pensamento daquilo. Outra coisa é você juntar uma equipe imensa com atores, e pegar uma estrada. Como é que é essa logística, assim? Como é que é o quanto isso, de alguma forma, transforma também a vida de todo mundo? Você cair numa estrada assim e sair por aí? Transforma em vários sentidos, na verdade, né? Transforma primeiro num sentido absolutamente prático de produção, que faz com que, embora o Caminho das Nuvens tenha sido dos meus 3 longas de ficção o mais barato, ele tenha sido também o que demorou mais tempo para rodar. A filmagem foi a mais longa. Para chegar a rodar, né? Porque todo dia você tinha que sair de um lugar e andar, sei lá, durante 1 hora, 2 horas, às vezes um pouquinho mais, chegar num outro lugar, filmar, e filmava-se lá 1 hora, 2 horas, sei lá, metade do dia no máximo, e aí partir para a estrada de novo para contar um outro pedacinho da história. A vantagem, ou pelo menos a vantagem que a gente conseguiu tirar disso, foi que a gente filmou, claro que com exceções, e sem ser radical nesse sentido, a gente filmou quase que em ordem cronológica do roteiro. Foi ótimo. É ótimo para o diretor, para os atores, mas especialmente para os atores. O filme é com, enfim, com o Wagner, a Cláudia Abreu, mas era também com 5 crianças, entendeu? Então, para eles era especialmente bom, porque era claro o que estava acontecendo. Isso veio depois daquilo e tal. Você sabe, aquele momento que o diretor fala, olha, aqui o que acabou de acontecer foi tal coisa. Aí você tem que montar um quebra-cabeça, o que veio antes. A gente acabou de filmar, não é a hora que eu morro? Você morre antes, depois vive, depois... Não, foi praticamente em ordem cronológica, isso foi muito bom. E cria-se também uma dinâmica dentro da equipe muito parecida com a
a da história que está sendo contada. Cinema sempre né? A equipe de cinema é sempre uma família. Filmagem sempre tem muito perrengue, né? É o mundo do perrengue, né? O mundo do perrengue. Agora, viajando, imagino que deve ter alguns mais que outros. Teve a dificuldade natural de estar na estrada, dos deslocamentos, do tempo de chegar nos lugares, mas a hora que a gente filmava, e também por a gente estar filmando pela natureza do filme, em estradas, beiras de estrada, no Nordeste, especialmente ali na região do Cariri, em volta de Juazeiro muito do seco, Norte. né? Então, muito seco, então a gente não teve muita, tá chovendo, nublou e tal, era relativamente controlado. O que era duríssimo, era o calor, era calor de literalmente derreter a sola do sapato das pessoas, mas literalmente, assim, não é força de expressão. Ali básico, mole, fritava quantos quisesse. Vamos parar na estrada para toda essa curriola que pede condução. A gente vai chegar no Rio de Janeiro no ano que vem. Os realizadores André Portugal e Cardez Amâncio embarcaram em uma expedição cinematográfica descendo o rio em caiaques. Percorreram 2.400 quilômetros e atravessaram 4 estados brasileiros: Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará, assim como os navegantes negros, em busca do alimento essencial para os homens e o gado, o sal. O filme A Rota do Sal é uma odisseia tupiniquim, a saga de um povo em busca da sobrevivência. Bom, a ideia desse filme começou mais ou menos uns 5 anos atrás, quando a gente estava planejando uma viagem de canoa por algum rio lá de Minas Gerais. Aí uma amiga nossa, a Aline, chegou de uma visita aos Calungas e contou que eles faziam uma expedição, antigamente, até Belém do Pará. Navegavam esses 2.000 e poucos quilômetros que a gente está refazendo agora, e eles iam lá para buscar o sal. Bom, o filme de rio, o River Movie, ele é uma surpresa a cada dia, a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar. Hoje, por exemplo, a gente acordou aqui nesse acampamento e desde 3 horas da manhã está um vento muito forte que impediu da gente começar a navegação muito cedo. E sempre conta com acaso também, porque muitas vezes a gente chega numa cidade tendo uma folia, ou alguma festa popular, alguma coisa do gênero. Isso é uma das coisas legais da produção, sim, porque você tem que estar sujeito a todo momento, tá criando soluções, tanto para a logística do caminhar, né, da equipe, dos ribeirinhos nômades que somos neste momento, e também usando a criatividade para lançar a mão desses elementos que se apresentam para o discurso do filme, né? E quando a gente chega nos lugares, a gente busca entender um pouco mais como que as pessoas moram ali, como que aquilo se formou, quais são as memórias dessas pessoas. E isso tudo vai se ligar como historicamente esteve se ligado. A comunicação se dava pelo rio e no nosso filme as histórias vão se ligar pelo rio. É uma aventura ambiental cinematográfica. A formiga que dói, é Jequitaia, a formiga que dói, é Jequitaia, a formiga que dói, é a Jequitaia. Você sabe que filme é esse? Faltam 27 dias e 12 horas para acabar a viagem. Parece uma eternidade. Top Models, um conto de fadas brasileiro. É um filme concebido por Paulo Borges, criador do São Paulo Fashion Week, e dirigido pelo diretor e documentarista de moda Richard Luiz. A ideia surgiu durante as comemorações dos 10 anos do evento, quando várias modelos foram clicadas por Bob Wolferson para um calendário especial. O filme traz depoimentos e mostra a vida das modelos em vários momentos. Uma viagem por vários países e pelo mundo da moda. Para a gente poder contar um pouco sobre a carreira dessas modelos, a gente tinha que ir para o exterior. Porque é em Nova York, Londres, Milão e Paris
onde o mercado de moda se fortalece. Quando você viaja para acompanhar uma Gisele Bündchen, uma Isabelle Fontana, você fica à mercê da agenda delas. Então, se está marcado dia 10 de setembro fazer uma entrevista, do nada, no dia 9 você recebe uma ligação e fala, olha, elas foram para Milão. Então foi muito importante essa coisa de viajar pelo mundo, acompanhando as semanas de moda e conversando com diretores, com maquiadores, stylists, e que todos são unânimes como as modelos brasileiras, as mais profissionais. Foi muito difícil fazer o filme. Primeiro porque eu peguei um período em que moda não era considerada cultura no Brasil. Então era eu, ou acompanhado com um assistente ou com um outro câmera. Era uma mochila nas costas, com a Bolex pesa, com um rolo de negativo. Você tem que ficar driblando a alfândega ou a Polícia Federal, porque você não pode deixar o rolinho de negativo passar pelo raio-x. Só acompanhando esse dia a dia que você nota como é cansativo esse mercado. São meninas que saem do país com 16, 17 anos, sem falar nem a língua do país que ela está indo, com um mapa do metrô e uma lista de 42 castings. Acho que quando alguém for fazer um filme road movie, ela tem que estar preparada a andar e descobrir novos lugares. Porque são através desses novos lugares que ela vai descobrindo uma situação sem agendar, sem pensar, que ali pode sair uma grande história, uma grande locação. Mais de 1 milhão de habitantes. Cabe mais alguém? Não cabe. E, no entanto, continua a chegar gente como vocês, do Brasil inteiro. E é justo. O futuro está aqui, no Planalto Central. Estrada para Ítaca é dirigido e interpretado por Guto Parente, Luiz Prete, Pedro Diógenes e Ricardo Prete. Uma história poética, as construções das imagens se deram como um romance, palavra por palavra. A busca pela imagem perdida, através de uma estrada árida, fortalece os laços de amizade. Um filme mítico, cheio de referências cinematográficas. Porque o Ítaca tem uma história sobre 5 amigos, sendo que um deles se mata, e esses 4 têm que superar essa perda. Então, assim, a gente teve reações, sabe, de jovens também que estavam lá assistindo, sabe, que foram super emocionadas, assim, sabe, que também passaram por isso, tiveram um amigo que perderam, e assim, a maneira como a gente tratou isso no filme, eles se identificaram muito, sabe, falaram que ó, a maneira como vocês botaram é a maneira como a gente também lidou depois que aconteceu isso, assim, foi muito legal mesmo, assim, nesse sentido foi uma experiência de relação filme e espectador, foi muito intensa, assim, foi muito boa. É um road movie porque esses 4 amigos que perderam esse 5º amigo, eles fazem uma viagem em direção à cidade de onde esse outro amigo morava e onde ele morreu. Então, assim, o filme se passa, a maior parte do filme é nessa viagem em direção a essa outra cidade. Cara, uma coisa que a gente está percebendo ao longo das vezes que a gente passa o filme é que, mais do que falar que é um documentário, apesar de ter, eu acho, uma relação com o documentário, mas é uma relação com autobiografia. Sabe, como se a gente pegasse mais ou menos uma linha de uma certa literatura que mistura ficção com dados autobiográficos do próprio escritor, sabe, tipo Bukowski, Hemingway, Henry James, sei lá. Acho que, assim, muitas pessoas que viram, sabe, confundiram muito, assim, acharam que o que a gente estava vivendo era também, assim, a nossa vida como ela é, sabe. Então isso aqui tem mesmo, tem alguma coisa a ver, só que ao mesmo tempo é tudo muito ficção. Então acho que, assim, é uma ficção autobiográfica, talvez, sabe, é um caminho que a gente está tentando pensar um pouco melhor ultimamente, assim, por causa desse filme. Assim, você acha que, de alguma forma, assim, quando você acaba um filme assim desse, sei lá, o Caminho das Nuvens, você se sentiu transformado, assim, de alguma forma, pela experiência de estar, não só fisicamente tanto tempo fora de casa, mas você cria relações e coisas acontecem que, de alguma forma, todo mundo sai meio, sei lá. Dá um vazio, dá um vazio enorme não dá quando uma você coisa termina um assim... filme. Especialmente se o filme tem
tanto no bom quanto no mau sentido, uma intensidade. Os filmes que eu fiz, e eu diria dos três, especialmente dos filmes que eu fiz como diretor, especialmente o Cabelo das Nuvens e depois o Corações Sujos, foram experiências de uma intensidade na sua realização tão grande, de transformação pessoal para mim, enquanto eu fazia aquele filme, tão grande que quando termina, você se sente de fato outra pessoa e sente um vazio. Você sabe, caramba, quem sou eu, onde estou, para onde vou, né? E ao mesmo tempo tem que pegar aquelas experiências todas e colocar elas como o seu inventário pessoal, né? A sua história ali que te transformou naquele momento, mas que provavelmente vai transformar as tuas coisas a partir daí, né? Vai transformar os teus outros filmes, as tuas outras... Não, tanto que dá vontade de você ficar fazendo reflexões, filmes que sejam reflexões sobre isso, um atrás do outro, fazer várias noites americanas, na verdade. Porque as experiências são tão intensas que você entende por que o Truffaut quis fazer aquele filme, né? Fala um pouco do filme, assim, o Corações Sujos, ele é o quê? O Corações Sujos conta, passado no interior de numa cidade no interior do ele é livremente adaptado baseado no livro Corações Sujos, do Fernando Moraes. E o contexto da história é, em 1946, logo depois do final da Segunda Guerra, o Brasil já tinha a maior população japonesa fora do Japão, só que 80% dos imigrantes japoneses no Brasil não aceitavam a derrota para os Estados Unidos. Eles viviam muito segregados, muito oprimidos pelo Estado, por anos, inclusive, de Estado Novo, que foi uma barra pesada para todo mundo, especialmente para eles. E eles achavam que a derrota japonesa era mentira, era propaganda americana. Quase 80% da comunidade achava isso. E uma espécie de uma seita, meio esquadrão da morte, foi criado para eliminar os corações sujos, que eram os poucos japoneses que aceitavam a derrota para os americanos. E o filme, então, conta a história de um imigrante, um cara comum, um fotógrafo, com um estúdiozinho fotográfico furreco, numa cidadezinha perdida no interior de São Paulo, se transforma no principal assassino dessa espécie de seita. Quem ganhou a guerra? Japão. Ganhou guerra. Olha, eu quero te dizer que você é sempre bem-vindo. Tá bom. Sempre. Vocês podem me todos os convidar. lugares. Os telefones mudaram, vocês não estavam me encontrando. Não, vou convidar você sempre, assim, dizer que, enfim, que a gente tem orgulho de ser, enfim, sua amiga, ou de alguma forma sua fã, entendeu? E vice-versa, né? Não, é um pouco assim, porque os seus trabalhos são muito incríveis, assim, eu acho que é bacana, assim, poder dialogar, assim, falar sobre cinema de uma forma diferente, assim, a gente poder abrir, né, os horizontes e aprofundar, assim, porque até conversar sobre essas coisas, sobre o lado sério dessas coisas, pode ser divertido também, não, né? Mas é isso que faz a coisa ser legítima, né? De alguma forma, assim, você não vem aqui a passeio, né? Então, é isso aí. Boa viagem. Boa viagem. Faltam 27 dias e 12 horas para acabar a viagem. Viajo porque preciso, volto porque te amo. Mistura a linguagem do documentário com a linguagem da ficção. Roteiro e direção de Karim Ainu e Marcelo Gomes. No elenco, Irandir Santos. O personagem não aparece em imagens, mas através da leitura de cartas. O filme conta a trajetória de um geólogo que durante 60 dias viaja por estradas. Ao longo da história, o personagem escreve cartas contando sobre as pesquisas que fez, as pessoas e os lugares que conheceu, e principalmente fazendo um relato sobre o profundo processo de autoconhecimento. O programa da semana fica por aqui, mas vocês ficam com uma seleção de filmes que percorrem as estradas do Brasil. Um beijo, até o próximo programa, tchau. Cheyenne General Custer.